Continuando o cenário político, nesta sexta-feira, nós estamos conversando com o prefeito da Associação dos Municípios do Oeste Potiguar, Rivelino Câmara. Ele também é prefeito do município de Açu e está aqui, de Patu, e está aqui conversando com a gente sobre um novo decreto que acaba de ser publicado no Diário Oficial do Estado, com medidas restritivas para combater a Covid-19 em mais de 30 municípios do Oeste Potiguar. Os municípios já foram listados no bloco anterior, são municípios que fazem parte da 6ª Regional de Saúde. Então, você pode participar, tirar sua dúvida com o nosso convidado de hoje. Ele vai detalhar mais um pouco essas medidas que foram definidas em duas reuniões, algumas reuniões e duas últimas reuniões que fecharam realmente todo o entendimento sobre esta necessidade entre o governo do estado e os prefeitos destes municípios. Participe com a gente. Vamos a mais informação, Carol. Vamos falar sobre vacina dos professores. O início dessa vacinação dos profissionais da educação aqui no Rio Grande do Norte, anteriormente prevista para segunda-feira, 24 de maio, está suspensa. A informação foi repassada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESAP. Segundo o órgão, a decisão da Justiça Estadual emitida em 1º de abril deste ano impede que a CESAP inclua ou modifique a ordem de grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19 sem prévia autorização do Ministério da Saúde. E aí, a decisão apontada pelo Estado foi publicada no plantão judiciário de 1º de abril e determina que o Estado se abstenha de incluir ou modificar a ordem dos grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunização sem prévia autorização da Saúde Nacional. A CESAP informa ainda que vem trabalhando para encontrar meios de equacionar esta situação e iniciar a vacinação entre os profissionais de educação aqui do estado, com vistas ao retorno pleno das aulas presenciais. Carol, é preciso realmente resolver essa questão. Já que existe agora o impedimento do Estado, né, que se articule aí junto ao governo federal, o Ministério da Saúde, tanto para o envio das vacinas para toda a população, é uma celeridade, quanto agora de forma realmente prioritária para esses profissionais da educação. As escolas, elas não podem ficar com aulas remotas por mais um ano. Então, esses professores precisam dessa imunização. Precisamos saber o que é que o Ministério da Saúde, como e quando o Ministério da Saúde pretende incluir os professores nos grupos prioritários. Na verdade, pelo Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, inclusive quando você faz o seu cadastro no RN Mais Vacina, você vê toda a explicação de cada etapa das faixas prioritárias, se inclui os profissionais da educação na 4ª etapa, viu, Vonúvio? A próxima etapa, para falar a verdade, que é a 4ª. A primeira foram idosos de 70 ou 75 anos ou mais e alguns idosos institucionalizados. Segunda etapa foram idosos de 60 anos acima. Terceira etapa em que nós estamos são as pessoas com comorbidades. E a 4ª etapa, depois desta parte das pessoas com comorbidade, incluem-se os profissionais de educação, profissionais da segurança pública, forças de segurança de uma forma geral, incluindo também a segurança penal, os apenados também, mas basicamente esses grupos. E aí, depois desta 4ª etapa, que é a geral, a gente pode dizer assim, é nós, né, Vonúvio? É a geral aí por ordem, por faixa etária, de forma decrescente. Agora, a questão é que, apesar desse pleito todo dos professores, é interessante a gente entender se o Ministério da Saúde quer deixar só para depois das comorbidades, como já estava definido no plano, ou se vai tomar alguma definição para que seja aplicado logo. O Diário do Nordeste publicou, Vonúvio, agora há pouco, que lá em Fortaleza vai começar na próxima semana a vacinação para os professores. Essa lei não vale lá? Como é que funciona isso? É bom a gente entender isso também. Fora que no Maranhão, o governo do estado do Maranhão já vacinou, né, milhares de professores. Então, realmente é preciso fazer essa
equação, chegar a esse entendimento? Por que outros estados vacinam e o Rio Grande do Norte não? Qual é a diferença da justiça daqui para a justiça de lá? É preciso também ter esse entendimento. A gente vai ficar de olho e tentar buscar mais informações em relação a isso. Vamos voltar agora com o presidente da AMOP, Associação dos Municípios do Oeste Potiguar, o prefeito Rivelino Câmara. Prefeito, além das medidas básicas que o senhor já falou no bloco anterior, temos também o detalhamento aí destas medidas. Uma das definições foi sobre toque de recolher. Que horas as pessoas destes municípios precisam se recolher e por quanto tempo? O decreto tem validade de amanhã até o próximo dia 6 de junho. E com relação ao toque de recolher, ele vai funcionar de 22 às 5 da manhã. Isso incluindo os domingos. Prefeito, como é que fica o funcionamento do comércio durante a validade deste decreto nestas cidades? Só funcionará o comércio essencial. Os demais estarão fechados. Inclusive, como eu já disse no início, com a proibição de venda de bebidas alcoólicas. Que comércios são esses, os considerados essenciais? Restaurantes funcionarão delivery, aí nós temos as padarias, supermercados, os serviços essenciais que são definidos por lei, como a venda de gás, de água mineral, clínicas, hospitais, serviços de saúde geral, funerário, aquele rol de serviços que já é definido por lei, né? Que são serviços essenciais. Para a tomada destas medidas, os municípios, a associação, o governo do estado, chegou a conversar com entidades representativas do comércio? Não, na verdade, essa é o quadro aqui no Oeste, no Alto Oeste, especial, no Médio e no Alto Oeste, ele se agravou rapidamente esta semana. Né? A gente teve problema desde o último final de semana, quando, por exemplo, em São Miguel, faltou oxigênio e as pressas tiveram que transferir pacientes para o hospital regional, e o hospital regional não tinha vaga para esses pacientes, e aí teve que ser feita uma improvisação, graças a Deus isso aí foi resolvido, e a partir daí alguns municípios começaram a ter problema de oxigênio, e na quarta-feira nós tivemos a primeira reunião com o governo, com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança e a coordenação do Pacto pela Vida, e a partir daí começou essa discussão. E em virtude do número de casos e através do quadro técnico que a Secretaria de Saúde dispõe, quando a grande maioria dos municípios no score está com o score máximo, que é o 5, e uma outra parte está de 3, 4, então se viu que não havia outra solução senão a gente tentar diminuir, estancar o aumento desse número de casos, já que o sistema na região está colapsado. A gente tem em torno de 40 pacientes esperando por um leito ou crítico ou leito de UTI. Os fornecedores de oxigênio aqui da região já comunicam que ou não tem mais oxigênio agora ou nos próximos 10 dias não terão. O Estado já fez um aporte de oxigênio para o Hospital Regional de Pau dos Ferros para que ele possa distribuir para os hospitais municipais ou para as unidades de urgência que os municípios têm. A gente tem cidades como Frutuoso Gomes, que é uma cidade de porte pequeno com mais de 100 casos, e cidades com 120 casos, com 80 casos, enfim. As cidades nossas são muito próximas, a grande maioria, a distância é 20, 15, 10 quilômetros, as pessoas circulam nessas cidades, de uma cidade para outra. Então, a única forma que se achou, tecnicamente falando, era baixar um decreto fechando esse serviço para diminuir as aglomerações, diminuir a circulação de pessoas também de uma cidade para outra aqui na região. Uma vez que o senhor participou aqui do cenário político, o senhor falava justamente sobre decretos regionalizados. O governo do estado agora apoiou, né, esta iniciativa. E como é que o senhor observa? Agora está ao contrário, a gente percebe uma flexibilização nas demais cidades do estado do Rio Grande do Norte, agora mais rigidez. O senhor conta que é justamente por conta desta situação que envolve estes municípios. Agora o senhor acha que poderá ter um resultado diferente do que foi apresentado há algumas semanas? Olha, eu acredito que sim. Inclusive o decreto do governo do estado, que está em vigor, ele vence no próximo dia 27.
Se o quadro permanecer da forma que está, deverá fechar ainda mais. Você vê a região do Vale, eu conversava há pouco com o presidente da Associação do Vale, da Ancevale, e também lá já tem uma preocupação muito grande. Você mesmo no início aí falou da cidade de Açu, e outras cidades estão assim. Outras regiões também estão caminhando. Então, assim, lá no início da pandemia, eu ouvi uma entrevista de um especialista na área e ele dizia o seguinte: se as pessoas se conscientizassem, não precisava de decreto. Quem resolve não é o decreto, é a consciência, mas infelizmente nem todos têm essa consciência. E nós que estamos na gestão, nós temos que ter a responsabilidade de cuidar das pessoas e de tomar as medidas necessárias para que vidas sejam salvas. A gente está vendo aí como é que estão as mortes, os casos aumentando, o sistema, como eu disse há pouco, colapsado, e nós não temos alternativa. Os municípios com dificuldades. Esse ano nós não tivemos ainda ajuda nenhuma do governo federal para a gente fazer o combate à doença. Os insumos aumentam muito, muito e muito, os preços estão exorbitantes, os municípios têm o agravamento da queda de receita e o aumento da despesa em torno da doença, e a gente precisa priorizar isso nas nossas cidades, nos nossos municípios, e a gente só vai conseguir se a gente frear o avanço da doença. E já foi comprovado que a gente vai resolver com vacina, que nós estamos aí recebendo a conta-gotas, e vamos diminuir os casos com isolamento, com os cuidados de prevenção, que todos nós já conhecemos, que é o uso de máscara, que é a higienização, enfim. Então a gente vai tomando essas medidas e aí fica num certo assim, a gente avança, flexibiliza, aí a doença está avançando, a gente volta, retroage e fecha novamente. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos vivendo e acredito que enquanto a vacina não avançar, não vai ser diferente nos próximos dias. Prefeito, em relação ao funcionamento de igrejas, o que é que fica definido no decreto? As igrejas poderão funcionar com 30% da sua capacidade, tomando todas aquelas precauções, aqueles cuidados de higienização, distanciamento. A gente entendeu que hoje também, nesse momento de dificuldade que as pessoas passam, a igreja ainda tem sido um refúgio espiritual, onde a gente tem visto outro detalhe importante que a gente precisa chamar a atenção, aqui na nossa região, nos últimos dias também, um número excessivo, digamos assim, de pessoas que estão suicidando. Nos últimos dias, 3 pessoas se suicidaram em Alexandria, uma pessoa se suicidou em Pilões. Então, assim, a pandemia também tem agravado a questão psicológica, e as igrejas têm ajudado nisso. Então, a gente entende que as igrejas, na sua grande maioria, ela toma todas as precauções, os cuidados, o distanciamento. Então, foi unânime dentro dos prefeitos para que as igrejas continuassem funcionando apenas com 30% de sua capacidade. Prefeito, como ficou acordado sobre a fiscalização para cumprimento do decreto? A fiscalização ela vai ser exercida pelos municípios através das suas vigilâncias sanitárias, com a colaboração das polícias militar, civil e o corpo de bombeiros aqui da região. Então, na reunião de hoje também estavam presentes o secretário de Segurança, o coronel Larico, comandante da Polícia Militar no Estado, o delegado Inácio, que é o chefe do DP5, que é o Departamento de Polícia Civil do Interior, e todos se comprometeram a dar esse suporte aos municípios na fiscalização deste decreto. Prefeito, em relação a essa questão das bebidas alcoólicas, está suspensa de qualquer maneira a venda das bebidas? Sim, eles estão suspensas, inclusive os supermercados que estão autorizados a funcionar, eles precisam retirar de suas prateleiras as bebidas alcoólicas, porque a gente entende que é até injusto. O cidadão tem um pequeno bar e está proibido de vender. Aí o supermercado, porque é serviço essencial, aproveita o embalo e fica vendendo bebida alcoólica. Então, ficou acertado que os supermercados também tirarão de suas prateleiras as bebidas e não poderão vender bebida alcoólica. Muita gente questiona o que é que influencia a bebida alcoólica com o aumento da contaminação, com esse cuidado em relação ao coronavírus. Influencia na aglomeração. Já foi constatado que, você está num bar bebendo 2 pessoas, 3 pessoas, chega a 4, chega a 5ª, seja a 8ª, a 10ª, e a partir daí, de certa forma, você perde o controle. Nós temos uma questão muito interessante aqui na região nossa também, nos últimos dias,
que é a questão das chuvas. Vocês sabem que vocês são aqui do interior, são nordestinos, e sabem que a grande alegria nossa é no inverno, quando os açudes sangram, quando as barragens transbordam, para a gente fazer a festa no final de semana, tomar banho na sangria do açude, na barragem. E aí, a partir daí, vira uma festa. E foi o que aconteceu nos últimos dias aqui na região. O aumento das chuvas também. Muita gente, muitos açudes, muitas barragens sangraram. E as pessoas também fizeram essa festa nisso aí. Acontece também na zona rural, onde as pessoas estão se restringindo, está tendo uma fiscalização maior aqui na zona urbana. E as pessoas migram para a zona rural para fazerem festa, para fazerem churrasco, para fazerem confraternização. Isso também é um ponto de aglomeração. Vamos então fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.